Após termos estudado os princípios de congestionamento, as suas causas e seus efeitos na rede, iremos estudar neste módulo o controle de congestionamento no TCP. Iremos entender como que o TCP faz para implementar esses controles a partir do envio de pacotes de dados e envio de pacotes de confirmação. Então, vamos começar. Na sessão anterior, a gente tratou sobre as causas e os princípios de congestionamento na rede. O problema de congestionamento é uma situação que a gente tenta evitar na rede, porque a gente viu todas as implicações que isso pode provocar no núcleo da rede quando nós temos vários roteadores descartando pacotes, e isso vai acontecer muito em função do volume de tráfego gerado nas bordas. Então, esse não é um problema novo, o congestionamento nas redes. Hoje a gente, claro, continua tendo congestionamento, mas é um problema que já foi observado desde que o TCP começou a funcionar nos anos 80. Os trabalhos naquela época, um trabalho científico que propôs uma solução para esse problema com base no funcionamento do TCP, foi o trabalho do Jacobson, que ele propôs o que é conhecido como AIMD, que iremos detalhar melhor agora. E esse algoritmo proposto por ele, por incrível que pareça, 30 anos depois, 40 anos depois de que a rede está em funcionamento, ainda é utilizado em várias implementações do protocolo TCP. Vamos então ver como que isso funciona com mais detalhe. O enfoque que se adota para trabalhar o controle de congestionamento com foco nos usuários finais é que os emissores podem incrementar a taxa de envio até que exista perda de pacotes, ou seja, a perda de pacotes indicaria que existe congestionamento. Quando isso acontecer, então eles vão decrementar a taxa de envio de pacotes. Uma forma de ver isso é a partir desse gráfico aqui, que nos mostra um gráfico em forma de serra. No eixo X, a gente tem o tempo, no eixo Y, a gente tem a taxa de envio do emissor. Então, nós podemos ver que ele começa a enviar, vai aumentando a taxa de envio quando ele percebe que tem perda na rede, a partir do recebimento de ACKs ou do estouro de timeouts, como a gente viu anteriormente nos protocolos que estudamos já nos capítulos anteriores. Então, ele provoca uma queda na taxa de envio e vai então aumentando de novo a taxa de envio em pequenos aumentos, e quando ele percebe que acontecem perdas, faz um decremento brusco nessa taxa de envio, provocando então um gráfico que parece uma serra, né? A ideia desse algoritmo AIMD as siglas de AIMD estão por Additive Increase, Multiplicative Decrease. Então, no Additive Increase, se incrementa a taxa de envio de 1, conforme o tamanho máximo do segmento, a cada RTT, até que seja percebida uma perda. Ou seja, o RTT é um elemento importante aqui para ir aumentando essa taxa. E o Multiplicative Decrease, vamos cortar na metade a taxa de envio quando acontece uma perda. Então, isso nós podemos observar aqui. Nós tínhamos aqui uma taxa de envio. Quando aconteceu uma perda, fomos à metade desse valor total. E assim sucessivamente vai se trabalhando. Então, nós vamos ter um additive increase e um multiplicative decrease. Conforme vai percebendo situações situações de perda de pacotes ou estouro de timeouts durante o envio de segmentos, então ele vai adaptando essa janela de envio. Essa é basicamente a ideia do Jacobson, que foi proposta muito tempo, 20, 40 anos atrás. Então, se lembramos os cenários que a gente viu anteriormente, nós vamos ter vários fluxos utilizando roteadores de núcleo dentro da rede. Então, vai acontecer que essa situação de congestionamento não depende só de um único emissor ou receptor, vai depender do conjunto de emissores e receptores. Então, a ideia é que, a partir da visão individual do emissor e do comportamento do receptor, cada um individualmente possa fazer essa adaptação
e a expectativa é que no conjunto, todos fazendo isso, se diminua o congestionamento como um todo na rede. Então, o TCP AIMD, ele está implementado em várias versões do TCP. No caso do TCP Rhino, que é uma implementação que funciona em vários sistemas operacionais, tipo Linux e Unix, a ideia é que quando se recebem 3 ACKs duplicados, então o tamanho da janela é cortado na metade. Outra abordagem é cortar o tamanho da janela até máximo o tamanho de um segmento, que é chamado aqui de MSS. A outra abordagem é reduzir o tamanho da janela até um segmento quando é percebida uma perda em função da percepção de um timeout. E essa implementação é chamada de TCP Tahoe, que é outra implementação funcional em alguns sistemas operacionais. Então, por que a IMD? Qual que significa, né? Ele funciona como um algoritmo distribuído, assíncrono, tem demonstrado que é bom para fazer essa otimização dos fluxos de dados e da taxa dos fluxos dentro de toda a rede, e é um algoritmo que apresenta um conjunto de propriedades de estabilidade que permitem que esse congestionamento, por exemplo, na hora que começa a acontecer, não seja um estouro de congestionamento na rede e que a rede, de certa forma, mantenha um comportamento mais estável, o mais estável possível em termos de perdas e em termos de atraso. Olhando com mais detalhe, vamos lembrar um pouco das coisas que a gente estudou anteriormente. Nós vamos ter aqui todos os segmentos que estão sendo enviados, nós temos aqui os segmentos que já foram enviados, e aqui nós temos a nossa janela, aquele CWND, que nós devemos lembrar que está contido no cabeçalho do TCP. Aqui nós temos o último bit que foi confirmado, todos aqueles que estão sendo enviados, ou seja, aqueles que estão em voo, né, que não foram confirmados, e aqueles que ainda podem ser enviados conforme o tamanho da janela que está definida aqui. Como que vai funcionar esse controle de congestionamento? O emissor TCP, ele vai definir esse CWND, esse tamanho da janela, como o último bit enviado, menos o último bit confirmado, certo? Que é o que nós podemos ver aqui. Esse vai ser o tamanho do CWND. E esse CWND vai ser dinamicamente ajustado em resposta ao que está sendo observado na rede, ao comportamento da rede. Então, conforme são observados ACKs repetidos e são observados timeouts, então esse CWND irá mudando e essa mudança no tamanho do CWND vai ser aquilo que vai regular a taxa de envio do emissor ao receptor. Que essa taxa de envio do emissor, ela vai ser definida pelo tamanho do CWND dividido RTT. Nós podemos observar que entre menor seja o nosso CWND, menor vai ser a taxa de envio que nós vamos ter. Entre maior seja o nosso CWND, que significa que nós podemos enviar mais segmentos sem termos confirmação, ou seja, a rede apresenta ter uma maior confiabilidade, e aí, nesse caso, a nossa taxa de envio do lado do emissor, o TCP rate, tende a ser maior. Então, esse ajuste dinâmico da janela que vai acontecer ao longo de uma conexão é o que permite fazer esse controle de congestionamento no TCP. Então, vamos ver agora um outro exemplo conhecido como Slow Start, ou início lento. A gente estudou no capítulo anterior que o TCP estabelece uma conexão antes de começar a enviar segmentos. Vamos supor aqui que a conexão já foi estabelecida, justamente um instante antes de começarmos a enviar. Então, a pergunta é, estabelecemos a conexão, qual que vai ser o tamanho da janela que nós vamos utilizar para começar a nossa transmissão, porque estamos começando a transmissão e ainda não percebemos muito do que está acontecendo na rede. Nessa visão do TCP Slow Start, que vamos ver porque esse nome Slow Start não é tão Slow Start, na verdade,
que vai acontecer? Nós vamos definir que o tamanho inicial da janela será igual a um segmento, o tempo que dura um segmento, a transmissão de um segmento, e iremos duplicando o CWND a cada RTT, conforme tudo corra bem, conforme não percebamos hacks faltantes, conforme não aconteça a estouro de timeouts. E esse incremento do CWND vai ser feito conforme sejam recebidos os ACKs. Começamos aqui nessa primeira parte, fizemos a conexão e encaminhamos um primeiro segmento, que é o nosso tamanho de janela, que foi definido agora. Para começar a transmissão, recebemos o ACK aqui do receptor e, dado que recebemos o ACK, o que fazemos? Duplicamos a nossa janela. E aí depois recebemos um outro ACK, eram dois segmentos que tínhamos enviado anteriormente, como recebemos o ACK, então agora vamos enviar 4 segmentos. Então, como vocês podem ver, esse slow start não é tão slow, na verdade, né? Não é tão lento, na verdade, porque nós iremos fazendo uma progressão geométrica aqui de aumento da nossa janela. De toda forma, esse slow start é implementado em várias versões do TCP. Então, nós podemos ver que, embora a taxa inicial de envio seja lenta, ela tem um crescimento muito rápido. A pergunta que se faz aqui é: nós estamos aumentando a nossa janela aqui no slow start, né? E estamos vendo que exponencialmente ela está crescendo. E a pergunta é: qual que deve ser o critério de redução da janela? Devemos reduzir ela também exponencialmente? Devemos reduzir ela linearmente? Como que tem que ser a redução da janela de envio quando percebemos que estamos tendo congestionamento? Quando temos os indicadores dentro da rede de que estamos tendo congestionamento, ou seja, ACKs não confirmados, ACKs repetidos, ou seja, timeouts estourados, então o que nós vamos fazer? Vamos colocar o tamanho do CWND na metade que tinha no seu valor anterior ao timeout. Então, para essa implementação, pode-se trabalhar, e de fato é implementada assim, se trabalha com um limiar, um valor de limiar que vai ser o SS threads, que a palavra thread vem de threshold, né, de limiar. Que nós podemos ver nesse gráfico como isso funciona, implementado por alguns dos algoritmos como o TCP Rhino e o TCP Tahoe, em que nós vamos ter aqui esse aumento exponencial na janela, né, com esse, considerando o slow start. Quando percebemos que acontece um problema de perda, nós diminuímos então o tamanho da nossa janela. No caso do TCP Rhino, diminuímos o tamanho da janela à metade do tamanho que a janela tinha quando aconteceu a perda. Então, aqui nós podemos ver que a nossa janela era desse tamanho e diminuímos a metade. Já o TCP Tahoe, ele vai ser bem mais conservador, e quando ele observe essas perdas, ele vai diminuir o tamanho da janela ao valor inicial, que foi quando nós começamos a conexão. E a partir disso, então, vai voltar a ir aumentando o tamanho da janela. Então, são duas formas, e como vocês podem ver, a implementação desses controles de congestionamento dentro do TCP fica a critério de quem está desenvolvendo a implementação, seja num sistema operacional, seja em um dispositivo específico que tem que ter o TCP funcionando. A especificação do RFC, ela não define como devem ser implementados esses controles. Alguns exercícios estão disponíveis nesse site aqui abaixo, vocês podem depois consultar e fazer um pouco mais de visualização desse tipo de controle. Então, em resumo, o controle de congestionamento do TCP, ele é definido dentro da máquina de estados do TCP, da definição do protocolo. Então, aqui nós temos que nós teríamos que ter um estado que vai ser definido por slow start e depois vai para controle de congestionamento a partir das transições que acontecem aqui.
não fiquem assustados, não vamos agora entrar em todos os detalhes dessa máquina de estados, mas nas práticas, nas atividades que teremos de revisão, iremos tratar um pouco sobre esses conceitos aqui. Existe uma outra implementação do TCP, um pouco mais recente, que é o TCP Cubic, que a pergunta que o TCP Cubic tenta responder é: existe uma outra forma, além daquela implementada pelo AIMD, para verificar ou para avaliar a banda disponível para envio? No caso do AIMD, a gente viu que ele faz um aumento aditivo da janela e um decremento multiplicativo da janela. Então, a intuição adotada dentro do TCP/Cubic é, após dividir, após perceber essa perda e colocar o tamanho da janela na metade, a aproximação do a aproximação ao Wmax será feita mais rápido, mas depois, em função do que é observado, essa aproximação vai ser mais lenta. Então, ele funciona, se a gente observa, no caso clássico do TCP, nós temos aqui a linha vermelha que nós acabamos de ver, e no caso do TCP/Cubic, quando se observa a perda de pacotes, se faz um decremento da janela pela metade, e o crescimento, então, para chegar de novo ao tamanho máximo, tenta ser um pouco mais rápido e, então, aqui nós temos um algoritmo um pouco menos conservador, ou seja, o algoritmo acredita que esse crescimento mais rápido pode beneficiar como um todo a taxa de transmissão. Esse aumento rápido de chegar novamente no tamanho da janela, como estamos vendo aqui, considera que a probabilidade de perdas no enlace não tenha mudado grandemente e que possa ser, então, alcançado novamente esse tamanho. Então, um ponto importante no TCP/Cubic é esse ponto K, o ponto no tempo em que o tamanho da janela deve alcançar o Wmax. Então, se olhamos aqui para trás, que ponto, né, desse aqui nós temos o tempo, em que ponto esse tamanho pode ser alcançado de uma forma em que nós, de fato, não provoquemos uma nova situação de congestionamento na rede. Então, a definição é que esse K vai ser um valor que pode ser ajustado e o aumento de K é definido como cubo, né, da distância entre o tempo atual e o K. Então, é um critério utilizado para definir como que esse tamanho da janela pode ser aumentado. Então, no caso do TCP/Cubic, se trabalha com aumentos maiores, mais rápidos, né, quando estamos distantes desse valor de K, e com incrementos menores, ou seja, mais cautelosos, conforme estamos mais perto do K. E nós podemos ver isso, então, aqui nessa figura um pouco melhor, né? Você vai se aumentando rapidamente até chegar naquele ponto e depois os incrementos, então, tendem a ser menores. Essa aqui é a ideia de se trabalhar, então, com esse cubo. Nós temos aqui um exemplo, né, desse funcionamento, como que seria em comparação com o TCP Rhino que acabamos de ver anteriormente, que cortava o tamanho, quando identificava congestionamento, cortava a janela, o tamanho da janela na metade. No caso do TCP/Cubic, ele vai fazer um aumento um pouco mais rápido, e observem que aqui nessa parte alta, conforme ele vai se aproximando daquele intervalo de tempo K, né, em que seria o tamanho máximo da janela, ele vai sendo um pouco mais cauteloso, né, nesses aumentos, de tal forma que se aqui se descobre um congestionamento, acontecer um congestionamento, ele vai então decrementar o tamanho da janela novamente pela metade. Então, é uma outra forma, e a visão aqui é um pouco a visão do TCP Rhino, é um pouco mais conservadora, claramente, que o TCP/Cubic, porque o TCP Rhino ele vai crescendo em uma mesma taxa o tempo todo, enquanto que o TCP/Cubic assume de que talvez aquele pico, aquele congestionamento foi uma situação pontual que pode se crescer a janela novamente rápido para aproveitar toda a largura de banda disponível, mas quando está mais próximo, ele decide então ir um pouco mais lento, como um elemento de melhor observação da rede naquele instante, né? Lembrando um pouco aquele exemplo que a gente viu anteriormente, nós vamos ter na rede um roteador que vai estar sendo o bottleneck, né? O ponto de engarrafamento da rede. Então, nós vamos ter aqui um enlace que vai estar quase na sua capacidade máxima,
E no caso do TCP, tanto do Classic quanto do Cubic, é incrementada a taxa de envio do TCP até que ocorra uma perda, o gatilho que vai fazer com que tanto o emissor e o receptor comecem a trabalhar com esse ajuste da janela, vai ser a situação de quase utilização total da capacidade do enlace a partir de um roteador na rede, que vai começar a descartar pacotes ou vai começar a ter tempos de atraso muito longos. Essa situação começa a ser observada quando a fila do roteador cresce, quase nunca está vazia e começa a ter overflows. Então, o overflow dentro da fila do roteador provoca a perda de pacotes. Então, uma das formas de se trabalhar o congestionamento da rede não é olhar para todos os roteadores, mas sim se focar em aquele roteador, em aquele enlace em que estamos tendo o congestionamento. Então, é importante observar que o aumento da taxa de envio no TCP, no emissor, ela não vai aumentar o throughput fim a fim em uma rede que está tendo um enlace com congestionamento. Assim também, o aumento da taxa de envio vai aumentar o valor observado do RTT, porque logicamente nós estamos tendo filas maiores, estamos tendo maior espera naquele enlace. Então, o objetivo que nós temos na nossa rede é termos um balanço entre eficiência e evitar o problema de congestionamento, ou seja, manter esse enlace fim a fim quase cheio, mas não na sua capacidade máxima. Essa que é a ideia. Então, esse equilíbrio é aquele que os algoritmos de TCP que acabamos de ver tentam propor. Evitar o congestionamento na rede a partir do foco em um dos enlaces que está dando problema e manter a utilização daquele enlace muito perto do que seria o máximo, mas não na capacidade máxima, que é quando de fato vamos começar a ter o congestionamento. A visão de trabalhar com esse valor do atraso para o controle de congestionamento no TCP e de ter essa visão de que queremos ter aquele enlace entre emissor e receptor quase cheio, mas não cheio, né? Não na sua capacidade máxima. Esse enfoque com base no atraso, ele vai trabalhar com um RTT mínimo, que vai ser aquele valor observado mínimo do RTT, em que nós assumimos que quando o valor é o menor de todos os valores observados do RTT, indica que o caminho está sem congestionamento. E o throughput em um enlace sem congestionamento com um tamanho de janela CWND é definido como CWND dividido RTT. Então, o throughput observado vai ser o número de bytes que foram encaminhados, que foram enviados no intervalo RTT, dividido o RTT medido. Então, o valor desse throughput que nós vamos ter, considerando os bytes que foram enviados no último intervalo de RTT, dividido o RTT medido, se esse valor do throughput está muito próximo do valor do throughput quando a rede está sem congestionamento, a ideia é fazer o incremento da janela linearmente, porque isso quer dizer que o caminho não está congestionado. Se o throughput está muito abaixo do valor quando a rede não está congestionada, então deve-se decrementar a janela linearmente, dado que o enlace mostra sinais de que está congestionado. Várias versões do TCP utilizam esse enfoque que acabamos de ver. Um exemplo é o BBR, que é implementado internamente dentro do núcleo da rede do Google. Existe uma outra forma de trabalhar o congestionamento, diferente dessas que acabamos de ver, que utiliza como base emissor e receptor, que é o Explicit Congestion Notification, ou SN. SN considera que vai ter um suporte da rede para o controle de congestionamento,
Vamos entender um pouco melhor isso aqui. Nós temos esse diagrama, nós temos um emissor e receptor conectados a partir de uma rede, e são utilizados então 2 bits no cabeçalho IP, observe que o cabeçalho de rede, né, do datagrama, que é chamado de Type of Service, que é o TOS, o campo TOS, que vai ser alterado pelo roteador de rede para indicar que em algum momento está acontecendo congestionamento. Então, para visualizar isso um pouco melhor, nós encaminhamos aqui um datagrama que vai ter um SN igual a 0, por exemplo, e quando saímos do roteador, nós colocamos esse SN em 1 para dizer que encontramos um roteador no caminho que tem problemas de congestionamento. A partir da recepção de essa indicação de congestionamento na rede que foi marcada no pacote, o receptor vai colocar em 1 o bit SE no segmento de acknowledge do pacote que recebeu, para que o emissor possa saber que está tendo esse congestionamento na rede e que no próximo envio já considere essa situação. Então, esse uso essa marcação dos bits do SN e do SE, elas consideram alterar o cabeçalho IP para marcar o bit SN e o cabeçalho TCP, onde está o bit C e E. Como podemos ver aqui, então, nesse exemplo, existe um suporte interno do núcleo da rede para indicar situações de congestionamento e uma reação tanto do emissor e do receptor para lidar com essa situação. No momento que o receptor percebe, né, recebe o bit aqui marcado, ele vai então alterar também o bit de tal forma que o emissor vai saber e então aí vai poder adaptar, vai poder aplicar os critérios de redução de janela para diminuir a taxa de envio de segmentos. Uma das perguntas que nos fazemos quando olhamos todos esses algoritmos é sobre a justiça do TCP. O que significaria a justiça do TCP? E para isso devemos visualizar o conjunto da rede. Se nós temos K conexões TCP que compartilham o mesmo enlace de banda R e que esse enlace possa estar engarrafado, o critério de justiça diz que cada uma dessas conexões deveria ter uma taxa de R dividido K, né? R é a taxa total do enlace, K o número de conexões. E a pergunta então é o TCP um protocolo justo? Ele apresenta justiça? Conforme os protocolos de controle de congestionamento que acabamos de estudar, vamos imaginar incremento aditivo da janela e um decremento multiplicativo da janela. Nesse gráfico, estamos comparando o throughput de uma conexão com o throughput de outra conexão. Então, os critérios que acabamos de ver de evitar o congestionamento, nós vamos ter esse incremento aditivo da janela. E quando acontece perda, vamos ter um decremento do tamanho da janela por um fator de 2, ela diminui na metade, né, usando aquele algoritmo do AIMD. Então, observando essa figura aqui, a tendência da forma como é feita essa regulagem da janela mostra que nós vamos ter um comportamento justo do TCP, considerando algumas suposições idealizadas. Então, podemos dizer que o TCP, a partir dessa observação que nós fizemos aqui agora do comportamento do tamanho de janela, ele vai ter um comportamento justo? A resposta é que sim, mas dependendo de duas definições um pouco idealistas dentro da rede. Primeiro, que as duas conexões têm o mesmo RTT. Segundo, que no momento de evitar o congestionamento, existe o número de conexões, ou seja, novas conexões não estão entrando. Então, a partir desses dois critérios, podemos considerar que sim existe essa justiça. Observe que são coisas que talvez na rede não sejam comuns de acontecer, né? Todas as conexões terem o mesmo RTT e que aquelas seções que estão em algum momento trabalhando o controle de congestionamento não sejam fixas, que não entrem novas conexões. Então, a partir dessa definição, podemos dizer que
existe essa justiça dentro do TCP. Uma pergunta que nos fazemos hoje com essa grande quantidade de aplicações que nós temos funcionando na rede é: todas as aplicações devem ser tratadas da mesma forma, ou seja, a rede deve ser justa, né? A rede deve dar o mesmo tratamento em termos de uso de banda a todas as aplicações. Devemos lembrar que na camada de transporte nós temos, além do TCP, que é orientado à conexão, temos o UDP, que não é orientado à conexão e que trabalha daquela forma bem menos burocrática, né, que a gente viu anteriormente. Ele não estabelece conexão e ele começa a enviar, ele não tem acknowledges, ele simplesmente faz um internet checksum no pacote para decidir se ele vai ser encaminhado à camada de aplicação. Então, o que é observado no mundo real hoje é que grande parte das aplicações multimídia não utilizam TCP, porque elas não querem lidar com esse controle de congestionamento e decidem trabalhar com esses controles ou decidem lidar com a perda de pacotes e atrasos dos pacotes na aplicação e não dependendo do protocolo de transporte que seja utilizado. Não existe uma política definida dentro da internet, naqueles RFCs que a gente viu anteriormente, e aplicada, por exemplo, pelos comitês gestores da internet nos diversos países, sobre o controle de congestionamento. Então, cada rede, cada provedor, cada domínio, né, que está funcionando na rede, define como que ele vai trabalhar essa abordagem do congestionamento. A questão da justiça, né, que a gente viu, que estávamos discutindo anteriormente, com foco nas conexões paralelas do TCP, estudamos anteriormente que é possível, né, que uma aplicação possa abrir várias conexões paralelas entre dois hosts, como é o caso, por exemplo, dos web browsers, né, que eles podem ter várias conexões para uma única página entre cliente e servidor. Então, vamos imaginar um enlace que tenha uma taxa R com 9 conexões, né? Se uma nova aplicação solicita uma nova conexão TCP, ela vai receber uma taxa de R sobre 2. Uma aplicação entra e nós temos 9 aplicações já funcionando e essa aplicação só solicita uma única conexão TCP, então ela vai ter uma taxa de R sobre 10. Agora vamos imaginar que vem uma nova aplicação e que essa única aplicação solicita 11 conexões TCP. Então, nesse caso, ela vai ter uma taxa de R sobre 2, porque as primeiras 9 conexões já estão utilizando a metade do enlace. Ou seja, teríamos duas aplicações, uma com 9 conexões, uma com 11, e cada uma delas receberia, então, R sobre 2. Hey, I feel good. Finalizamos o estudo da camada de transporte, em que estudamos vários conteúdos: multiplexação e demultiplexação, os dois protocolos que funcionam na camada de transporte, o protocolo UDP não orientado à conexão e o protocolo TCP orientado à conexão. No protocolo TCP, aprofundamos um pouco mais para entender como que ele implementa o controle de fluxo e o controle de erro. Estudamos também os princípios do controle de congestionamento na rede e estudamos como que o protocolo TCP implementa estes controles. Recomendo que façam uma leitura da seção 3.8 do livro, que apresenta uma evolução do TCP e serve para se atualizar melhor. I feel nice. I should have been spied.